Paz do Senhor, gente, tudo bem? No Meditar de hoje vamos continuar no livro de Atos, tá? Lendo a passagem de Paulo. A gente ontem falou sobre Paulo, sobre como Paulo se converteu, sobre o zelo dele, a perseguição à igreja. A gente vai continuar na passagem que Paulo já se converteu, ele começou a pregar. Vai ser bem legal, ó. Abre lá em Atos 9, do 20 ao 21. Atos 9, do 20 ao 21. Vamos lá. Tá falando assim, ó. Imediatamente, ele, Paulo, pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, Paulo já havia se convertido, Paulo havia entendido que realmente Jesus era o Filho de Deus. Daí fala, mas todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? E com este intento veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. Então a gente vê aqui a conversão de Paulo. Paulo se converteu e começou a pregar. É interessante que a gente vê uma analogia, a gente vê uma comparação com a nossa vida cristã. A gente muitas vezes se converte, nós temos uma vida anterior. Todos nós temos uma vida. Por mais que Deus fala que Ele lança no mar de esquecimento os nossos pecados, o nosso passado, essa passagem não quer dizer que Deus se esquece de tudo que nós fizemos. Quer dizer que Deus, a partir do momento que nós nos arrependemos, Ele não vai levar em consideração e não vai nos culpar daquilo. Mas Ele não esquece e as outras pessoas também não vão esquecer. Mas o problema é que as pessoas, muitas vezes, elas vão olhar para você após a sua conversão e elas vão continuar enxergando um fantasma do passado. As pessoas hoje, elas têm uma tendência, nós mesmos, nós temos uma tendência a conviver não com o que é real, mas nós temos uma tendência a viver com o que é virtual. Nós vivemos com fantasmas do nosso passado. Então, se uma pessoa antes te machucou, você não imagina quem ela é hoje, você não consegue olhar para ela e pensar, ela pode ter mudado. Você só consegue viver com quem ela era naquele momento que ela te machucou. Você só consegue viver com aquele fantasma, com aquela sombra do passado. E muitas vezes as pessoas são assim. E quando nós nos convertemos, muitas vezes somente nós sabemos o que Deus está trabalhando no nosso coração, o que Deus mudou dentro de nós. As nossas atitudes têm mudado, mas muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que vão se relacionar conosco, não da forma que nós somos hoje, mas as pessoas elas vão continuar se relacionando conosco com quem nós éramos do passado. Então você está naquela situação, seja na sua família, no seu relacionamento, com amigos, no trabalho, você mudou, você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura, mas as pessoas vão continuar olhando para você e falando, não era aquele que bebia, não era aquele que traía a esposa, que traía o marido, não era aquela pessoa que usava droga, não era aquela pessoa mentirosa. Todos eles vão olhar para você e vão continuar muitas vezes, infelizmente, se relacionando com a pessoa que você é do passado. É a mesma passagem quando a gente vê lá Lázaro. Jesus vai e ressuscita Lázaro. Lázaro está lá vivo, Lázaro está vivendo. Daí quando eles veem Jesus com Lázaro, eles perguntam, não era esse o Lázaro que estava morto? Porque eles só conseguiam se relacionar com o que aconteceu com Lázaro, que Lázaro estava morto. Eles não conseguem olhar para Lázaro, ver que ele estava vivo, entender que ele era um homem e que ele era uma outra coisa, que ele tinha uma profissão, que ele tinha uma família. Não, as pessoas só conseguem se relacionar com fatos do nosso passado muitas vezes. Elas não conseguem olhar para aquilo que é novo ou para aquilo que está acontecendo. Então, se você está passando por isso hoje, entenda que muitas vezes as pessoas elas não vão entender aquilo que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes você já está em outro nível, você já cresceu, você já mudou, você já amadureceu, mas as pessoas muitas vezes vão acabar olhando para você e se relacionando com o seu eu do passado. E nisso você vai precisar entender e ter paciência, você vai precisar aprender a entender isso e não se frustrar. Deus sabe quem você é e você também precisa saber qual que é a sua identidade em Cristo. Você precisa saber quem você é para você se fortalecer muito mais. Assim como Paulo fez. Eles olhavam para Paulo e todos estavam olhando e falando, pô, mas Paulo não é o cara que perseguia a igreja?
Com certeza ele está aqui só para enganar nós e perseguir. Mas a palavra fala que Paulo se fortalecia muito mais, porque Paulo teve uma revelação, Paulo teve uma experiência, ele sabia o que ele passou. Os outros não sabiam, mas Paulo sabia por tudo aquilo que ele viveu. Paulo sabia, e era nisso que ele se fortalecia, em quem ele conheceu e o que ele estava se tornando. Ou seja, ele sabia que foi Cristo que ele conheceu, ele sabia no que ele estava se tornando. Ele não olhou para os fantasmas do passado dele, ele não olhou para os erros dele e decidiu parar e falar, não, eu não vou conseguir. Ele continuou em frente. E hoje a gente sabe, Paulo se tornou, foi ele que escreveu as maiores cartas ali do Novo Testamento. Paulo, que assim, é uma referência. Paulo conquistou toda a região da Ásia. Paulo, ele incendiou aquela região e foi ele que permitiu com que o evangelho se propagasse entre os gentios e toda aquela região. Isso porque ele acreditou na revelação que ele teve, em quem ele era em Cristo. Então, acredite na revelação que você tem e em quem você é em Cristo. Não olhe para os fantasmas do passado, não olhe para o que as pessoas estão falando, porque as pessoas normalmente vão olhar para aquilo que você era e não para quem você é. Beleza, gente? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que meu irmão, a minha irmã, ela seja fortalecida no Senhor nesse momento, Pai. Traz revelação, Pai, de quem Cristo é, Pai, e de quem ela é em Cristo, Pai, para que eles possam, Pai, se fortalecer no Senhor, Pai. Que as acusações, que as mentiras, Pai, que a culpa, Pai, do passado, ela não vem e tente impedir a caminhada deles, mas que eles possam estar fortalecidos nesse dia, Pai, para serem realmente aquilo que Cristo determinou para eles, aquilo que Cristo escreveu para eles, Pai. Que a identidade deles possa ser revelada em Cristo, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Tchau, tchau.